Hoje a gente vai mergulhar na arquitetura, na planta baixa da Política Nacional sobre Mudança do Clima do Brasil, mais conhecida como o PNMC. Pensa nela como se fosse o grande manual de instruções do país para lidar com um dos maiores desafios que a gente tem pela frente. E essa é a pergunta de 1 milhão, né? Porque não é sobre uma única ação isolada, mas sim sobre criar toda uma estrutura que consiga guiar o governo, as empresas e todo mundo. E é exatamente essa a proposta da PNMC. Bom, todo projeto grandioso precisa começar com uma fundação bem sólida, certo? No caso da PNMC, essa base começa com algo essencial: definir exatamente qual é o problema. A política já começa com essa definição oficial. E o ponto-chave aqui, gente, é que ela liga, sem rodeios, a mudança do clima à atividade humana, indo além da variabilidade natural do planeta. Isso estabelece uma responsabilidade e serve como o ponto de partida para tudo que vem depois. Ok, com a fundação pronta, a gente começa a levantar as paredes. E nesse caso, os pilares que sustentam toda a estrutura da política são 5 princípios orientadores. Então, tudo que a política propõe tem que se basear nesses 5 pontos: precaução, prevenção, participação cidadã, desenvolvimento sustentável e, um que é super importante, vale a pena a gente olhar com mais calma, o de responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Essa frase resume uma ideia que, no fundo, é bem complexa. A política reconhece que, embora a crise do clima seja um problema de todo mundo, o tamanho da responsabilidade não é igual para todos. Para ficar mais claro, pensem assim: a responsabilidade de uma indústria gigante, que emite toneladas de gases de efeito estufa, é de uma escala completamente diferente da responsabilidade de uma pessoa no seu dia a dia. A política entende e reconhece essa diferença, que é fundamental. Agora que a gente já viu a fundação e os pilares, vamos dar uma olhada nas plantas do projeto. Se os princípios são o que sustenta tudo, os objetivos são os detalhes que mostram o que de fato se quer construir. E olha, a ambição aqui é grande. Não é só sobre reduzir emissões, não. É sobre fazer a proteção do clima andar junto com o desenvolvimento econômico, fortalecer nossos sistemas naturais, preparar o país para mudanças que já estão acontecendo e até criar ferramentas de mercado para ajudar nisso tudo. Um dos objetivos fala em sumidouros de carbono. É um nome técnico por uma coisa que a gente conhece muito bem. Pensem nas florestas, como a Amazônia, e nos oceanos. Eles funcionam como os grandes pulmões do planeta, sugando o CO2 da atmosfera. A ideia da política é justamente proteger e fortalecer esses sistemas. Outra ferramenta importante que a gente viu na lista é o tal do MBR. Basicamente, a ideia é criar um mercado onde reduzir a poluição se torne um ativo, algo que tenha valor econômico. É uma forma de usar a lógica do mercado para ajudar a gente a bater as metas climáticas. E aqui está o pulo do gato. A PNMC foi toda pensada para que a ação pelo clima não seja uma coisa isolada. Ela precisa caminhar de mãos dadas com o progresso social e econômico. A busca é por um futuro que não seja só mais verde, mas que seja também mais justo para todo mundo. Muito bem, já temos as plantas do projeto. Agora a gente precisa do que seria o código de obras, ou seja, as regras que vão guiar as ações práticas. É aqui que o plano começa a sair do papel e virar realidade. A PNMC ataca o desafio climático em 2 frentes principais, que são como os 2 lados da mesma moeda: mitigação e adaptação. Pensa na mitigação como a nossa linha de ataque. É ir direto na raiz do problema, sabe? Seja criando tecnologias mais limpas para diminuir as emissões na fonte, ou então fortalecendo os sumidouros naturais para tirar da atmosfera o carbono que já foi emitido. Já a adaptação é a nossa defesa, é a parte pragmática da história. Ela reconhece que algumas mudanças no clima já são inevitáveis, então o foco é preparar o país para elas, é reduzir a vulnerabilidade das nossas cidades, da agricultura, dos nossos ecossistemas. E o mais importante de tudo, não dá para escolher uma coisa ou outra. A política deixa muito claro que essas 2 estratégias, ataque e defesa, precisam funcionar juntas, de forma integrada, em todos os níveis, do município até o país inteiro. Então, quando a gente junta todas essas peças, a fundação, os pilares, as plantas do projeto e as regras de ação, a gente tem a estrutura final. Mas afinal, por que ter essa arquitetura toda é tão importante? No fim das contas, a grande lição é que a PNMC oferece um roteiro oficial. É a tentativa do Brasil de equilibrar pratos muito complexos, crescer economicamente e, ao mesmo tempo, proteger o clima. Ela parte do princípio de que essas 2 coisas não são opostas, mas sim metas que dependem uma da outra.
E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A arquitetura do plano é ambiciosa, está toda desenhada no papel. A verdadeira questão agora é: o que vai ser preciso para tirar esse projeto do papel e construir de fato o futuro que ele promete? A resposta para essa pergunta vai definir o futuro climático do Brasil.